Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. O sino do convento ecoava na madrugada, como um pedido desesperado por socorro, atravessando as paredes frias de pedra e alcançando o coração de Aileen, que ajoelhada diante do altar, rezava com uma devoção dilacerante. Era uma noite carregada de presságios, céu carregado de nuvens, ventos cortantes. O cheiro de cera e incenso se misturava às lágrimas que caíam silenciosas, salgadas, queimando seu rosto jovem e pálido. Aileen tinha apenas 19 anos, mas os olhos denunciavam um mundo de dores, esperanças secretas e sonhos proibidos. Nunca conheceu outra vida além dos portões do convento. Cresceu protegida, longe dos perigos, mas também privada dos abraços, do afeto e do calor de uma família de verdade. Aquela noite, entretanto, havia algo no ar. Um medo avassalador. Uma angústia que não permitia descanso. O convento estava à beira da ruína. Dívidas impagáveis, ameaças de despejo, credores impiedosos batendo as portas sagradas com brutalidade e frieza. As irmãs, antes serenas, agora andavam cabisbaixas, sombras em seus próprios corredores. Até mesmo Madre Elvira, tão firme, parecia frágil, quase despedaçada. Aileen ouvia conversas abafadas nos corredores. Planos. Negociações. Uma decisão precisava ser tomada, mesmo que custasse o mais precioso dos sacrifícios. O sol sequer havia nascido quando a porta da capela rangeu, anunciando a entrada de Madre Elvira, olhos marejados, rosto pálido, expressão devastada. Aileen ergueu os olhos, esperando palavras de esperança, mas o que recebeu foi um abraço trêmulo, sufocado pelo peso de uma decisão impiedosa. "Filha, precisamos de você", sussurrou a madre, voz quebrada. A notícia caiu sobre Aileen como uma tempestade. O convento só seria salvo se ela aceitasse se casar com o sultão Kadir, senhor de terras distantes, homem misterioso, temido e admirado, mas conhecido por nunca ter permitido que mulher alguma se aproximasse dele. Diziam que era frio, intocável, prisioneiro dos próprios segredos, talvez até amaldiçoado. Diziam também que tinha olhos que queimavam como brasas e uma alma solitária. Aileen não conseguia respirar. O chão parecia sumir sob seus pés. Sacrificar sua vida por todas as irmãs? Entregar seu destino a um desconhecido, selar seu corpo, sua alma, sua fé em troca de ouro que salvaria aquelas que a acolheram como família? Lágrimas silenciosas correram, pesadas, entrecortando a respiração. O choque foi seguido de um sentimento de revolta. Por que Deus estava exigindo tamanho sacrifício? Porque sempre os mais inocentes pagam o preço mais alto. Mas logo, a revolta se misturou ao dever. O olhar da madre suplicava, sem palavras, por redenção. Nos dias seguintes, o convento mergulhou em preparação frenética e silenciosa. Aileen se tornou o centro de um furacão de expectativas, receios e despedidas dolorosas. Cada toque, cada olhar, cada palavra carregava o peso de um adeus. As outras freiras cochichavam, algumas invejosas, outras solidárias, todas temerosas do desconhecido. Algumas entregaram amuletos, cartas, palavras de coragem. Outras, apenas lágrimas e silêncios. Na noite anterior à partida, Aileen vestiu-se com o melhor hábito, sentou-se à janela de sua cela e contemplou as estrelas, buscando respostas. O céu parecia um manto de promessas não cumpridas. A alma de Aileen gritava em silêncio. Queria fugir, desaparecer, se esconder no altar. Queria ser forte, mas era apenas humana. No coração, um desejo que jamais ousou confessar, ser amada de verdade. Sentir a pele queimar de emoção. Ser olhada como alguém única. Mas agora, teria que abrir mão de tudo, até de si mesma, por aquelas que a criaram.
O medo era como uma fera, rondando seus pensamentos, dilacerando sua paz. Na manhã seguinte, a carruagem negra aguardava diante do portão do convento. Guardas do palácio, homens de turbantes e olhos vigilantes, postavam-se imóveis, quase hostis. As irmãs se despediam, algumas em prantos, outras de joelhos, abençoando Ailyn com rezas desesperadas. Madre Elvira foi a última a se aproximar, envolvendo a jovem num abraço sufocado, lágrimas molhando seus cabelos. Você é nossa esperança, minha filha. Que Deus te proteja além de nossos muros. Ailyn subiu na carruagem como quem marcha para o sacrifício, mãos trêmulas, olhar fixo na cruz pendurada no pescoço. O portão se fechou atrás dela com estrondo. O convento sumiu na névoa da manhã, mas o peso daquela despedida ficaria gravado para sempre em seu coração. A viagem parecia interminável, estrada poeirenta, paisagens desconhecidas, aldeias silenciosas. O medo, agora, era companhia constante. Ailyn rezava, implorava por coragem, mas também sentia crescer dentro de si algo novo, uma curiosidade dolorosa sobre o homem que lhe aguardava no destino final. O sultão Kadir era uma lenda viva. Homem de segredos e cicatrizes invisíveis, sempre cercado de luxo, mas, ao mesmo tempo, de solidão. Histórias diziam que perderá tudo quando jovem, família, amigos, até a própria confiança em amar. O palácio, para onde Ailyn era levada, não era apenas uma prisão dourada, era também um lugar de fantasmas, de memórias e de promessas não cumpridas. Quando finalmente as muralhas do palácio surgiram no horizonte, altas, majestosas, envoltas por jardins exuberantes e fontes cristalinas, Ailyn sentiu um frio mortal percorrer a espinha. Ali estava seu destino, e não havia retorno. Portões dourados se abriram com estardalhaço, guardas reverenciando, criados correndo de um lado a outro. Ailyn foi recebida com um misto de respeito e curiosidade. Olhares perscrutadores, sussurros de intriga. Uma virgem criada por freiras, enviada para salvar um império? Alguns viam esperança. Outros, apenas um sacrifício a mais, fadado ao esquecimento. O interior do palácio era um labirinto de beleza opulenta e solidão sufocante. Ailyn foi conduzida até um aposento iluminado, paredes cravejadas de tapeçarias luxuosas, aromas de especiarias e rosas pairando no ar. Ali, sentou-se sozinha, mãos apertando o terço, olhos perdidos na janela, aguardando o momento que mudaria tudo para sempre. O coração batia descompassado, como se anunciasse um presságio. Do lado de fora, uma voz ecoou, firme, mas carregada de algo dolorido. Sultão Kadir deseja encontrá-la ao pôr do sol. Ailyn fechou os olhos e, por um instante, permitiu-se chorar. Não era apenas o medo do desconhecido. Era o medo de si mesma, do que poderia sentir, do que poderia perder. Ao longe, o som do chamado à oração soou, profundo, arrastando o céu e a terra para um instante de silêncio absoluto. Ailyn soube, no fundo da alma, que nada seria como antes. Ailyn sentia os minutos se arrastarem como séculos, trancada no aposento luxuoso, onde tudo parecia feito para intimidá-la, paredes bordadas de ouro, móveis entalhados, cortinas de veludo, um silêncio denso, pesado como chumbo. O entardecer desenhava sombras longas no tapete, enquanto a ansiedade consumia cada fibra de seu corpo frágil. Cada batida do coração soava como um sino em noite escura, anunciando a aproximação de um destino irreversível. Do lado de fora, vozes abafadas, passos apressados, um palácio que fervilhava de intrigas. Ailyn tentava controlar o tremor das mãos, mas as lembranças do convento vinham como punhaladas, o cheiro do pão simples, os cantos, o riso discreto das irmãs mais jovens. Tudo aquilo parecia tão distante, quase irreal. Agora, estava só, apenas a fé, o medo e um futuro que a esmagava. Quando finalmente a porta se abriu, o som do dobradiça foi como um trovão.
Uma criada entrou, coberta de véus, mãos ágeis e firmes, trazendo um manto de seda azul escuro. O sultão espera você no salão de mármore, anunciou com voz baixa, mas cheia de autoridade. Aylin vestiu o manto, sentindo o tecido escorregar pela pele, leve como nuvem e, ao mesmo tempo, mais pesado que qualquer cruz. O corredor era um túnel de sombras e reflexos. Guardas imóveis, olhos frios, observavam a passagem da menina como se fossem testemunhas de um sacrifício sagrado. O som dos próprios passos era a única companhia. Ao dobrar o último corredor, o medo tornou-se quase insuportável. Mas, no fundo, uma centelha de desejo proibido queimava, contra a sua vontade. Quem seria o homem destinado a tomar tudo dela? Seria um monstro, como diziam. Ou apenas um homem tão perdido quanto ela? Quando as portas do salão se abriram, Aylin quase perdeu o fôlego. O ambiente era amplo, abóbadas altíssimas, colunas de mármore reluzente, tapetes de veludo vermelho, candelabros faiscando como constelações. Mas nada se comparava à figura solitária diante da janela, de costas para ela, trajando roupas negras, cabelos negros caindo nos ombros largos, postura de quem carrega o peso do mundo. Por um instante, o tempo parou. O criado anunciou sua chegada. A figura se virou lentamente. Ali estava o sultão Qadir. Os olhos dele eram escuros, insondáveis, mas nela não havia apenas frieza, havia uma tristeza profunda, uma solidão que se entrelaçava com força e poder. Por um segundo, ele hesitou, como se enfrentasse um fantasma, não uma noiva. O silêncio entre eles era cortante. Aylin sentiu a respiração presa, as mãos geladas, mas sustentou o olhar. Qadir não se aproximou. Apenas observou, com um misto de curiosidade e angústia. Sua voz, quando finalmente rompeu o silêncio, foi grave, controlada, mas de uma honestidade crua. Aylin, sei que você veio contra a própria vontade. Sei também que está sacrificando tudo por pessoas que ama. Não sou monstro, apesar do que dizem. Mas também não sou salvador. Quero apenas paz. Aylin não soube o que responder. Quis dizer que não estava ali por escolha própria, mas o olhar de Qadir, intenso, vulnerável, quase suplicante, desarmou qualquer defesa. Apenas baixou os olhos, sentindo uma onda de compaixão e medo. O sultão deu alguns passos, hesitantes. Por um instante, Aylin viu a mão dele tremer levemente. Não era arrogante, nem cruel, mas alguém marcado pelo destino, e pelas próprias limitações. Diziam que ele nunca havia tocado uma mulher. Seria verdade? A dúvida era um sussurro venenoso em sua mente. Não precisa temer, murmurou ele, quase em segredo. Este palácio pode ser prisão ou refúgio. Tudo depende do que escolhermos fazer um com o outro. Foi então que, num gesto inesperado, Qadir retirou o manto do rosto, mostrando por inteiro suas feições, bonitas, marcadas por um sofrimento antigo, um traço de nobreza, mas também de solidão irreparável. Os olhos de Aylin, marejados, encontraram os dele, e, nesse instante, algo invisível e profundo passou entre eles. Desejo reprimido, medo, esperança, confusão. O mundo girou em silêncio. Qadir desviou o olhar, como se não suportasse tanta verdade. Você está cansada. Hoje não quero obrigações, nem cerimônias. Quero apenas que descanse. Amanhã, quando o sol nascer, conversaremos de novo. Aylin se curvou, respeitosa, mas sem conseguir esconder o tremor da voz. Obrigada, senhor. Eu não quero ser um fardo. Qadir sorriu, triste. Ninguém é fardo quando carrega esperança. Pode ir, Aylin. Ela se retirou devagar,
o coração em ruínas e, ao mesmo tempo, aceso por uma chama inexplicável. Já não era só medo, nem só sacrifício. Agora, algo novo pairava no ar, uma promessa silenciosa, um vínculo que nem mesmo o destino poderia desfazer. Enquanto caminhava de volta, a mente era um vendaval. A dúvida dilacerava: quem era, afinal, aquele homem? O que ele escondia sob a armadura de poder? E por que, ao olhar nos olhos dele, sentiu que ambos eram prisioneiros da mesma solidão? Do lado de fora, o céu desabava em estrelas. O palácio silenciou. Mas dentro de Aylin, algo gritava, pedindo para viver. No aposento, sozinha, ela chorou, mas já não sabia se era apenas medo, ou se era o nascimento de uma esperança perigosa, profunda, arrebatadora. Sem perceber, começou a rezar não apenas por proteção, mas por coragem. Coragem para descobrir, para sentir, para entregar-se ao desconhecido. Enquanto isso, do outro lado do palácio, Kadir se apoiava na janela, os punhos cerrados, olhos marejados pela primeira vez em muitos anos. Nunca tocou uma mulher, nunca permitiu que o amor se aproximasse. Agora, tudo estava diferente. A noite parecia eterna, mas no horizonte, uma nova alvorada já ameaçava nascer. O amanhecer no palácio era uma explosão de luz dourada que atravessava as cortinas pesadas, desenhando arabescos sobre o chão de mármore. Aylin abriu os olhos sentindo-se, por um instante, perdida entre sonho e realidade. Ao seu redor, tudo era grandioso demais para sua vida simples de convento: abajures de vidro colorido, cortinas com fios de ouro, almofadas macias que a envolviam como nuvem. Por um segundo, desejou voltar à cela humilde, ao cheiro de pão quente, ao murmúrio das orações, ao toque reconfortante das irmãs. Mas esse desejo era um eco distante. O destino já havia selado sua sorte. Levantou-se devagar, pés descalços sobre tapete persa, ainda com as mãos trêmulas. Recordou o olhar do sultão Kadir, intenso, profundo, marcado pela dor e pela solidão. Havia ali algo perturbador, algo que mexia com as raízes mais secretas de sua alma. E, ao mesmo tempo, algo que despertava uma curiosidade insuportável, um desejo de compreender, de tocar o que era proibido. Vestiu o manto azul que a criada deixara dobrado ao pé da cama e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim se estendia em labirintos de rosas, fontes murmurantes, estátuas de mármore branco. Tudo parecia calmo, mas Aylin sentia a tensão escondida sob aquela beleza. Era como se o próprio palácio guardasse segredos sombrios. O café da manhã foi servido no pátio interno, sob a sombra de uma tamareira. 3 criadas se aproximaram, olhos baixos, mãos ágeis. Uma delas, mais velha, ousou erguer o olhar e, num sussurro quase inaudível, avisou: hoje, todos os olhos estão sobre você. Aylin sentiu o peso daquela frase. Sabia que era observada, julgada, talvez até invejada. Havia no ar um perfume de intriga, de competição velada. O palácio, com todo o seu luxo, era também um campo de batalha invisível, onde cada gesto, cada palavra, cada hesitação poderia significar poder ou desgraça. Tomou o chá com gestos contidos, tentando lembrar das lições da Madre Elvira: sempre ore antes de agir. Cuidado com as palavras. No silêncio, Deus fala. No entanto, o silêncio ali era feito de espinhos. A cada olhar furtivo das criadas, Aylin se sentia mais vulnerável, mais exposta, como se sua alma estivesse nua diante do tribunal de mulheres que conheciam todos os jogos e segredos daquele lugar. Quando finalmente terminou o desjejum, uma serva a conduziu até o salão das janelas azuis, onde o sultão Kadir a aguardava. Ele estava sentado à mesa, documentos espalhados à frente, olhar perdido na distância. Ao ver Aylin entrar, Kadir endireitou a postura, mas manteve o semblante fechado, quase severo.
Ela se aproximou, cabeça baixa, coração galopando no peito. Esperava palavras de autoridade, ordens secas, mas foi surpreendida pelo tom gentil do sultão. Sente-se, por favor. Aylin obedeceu, olhos fixos na própria mão. Havia uma pausa incômoda. O silêncio era como gelo entre eles. Kadir rompeu o silêncio, voz grave. Sei que minha presença assusta. Estou habituado ao medo, à distância. Sempre vivi entre muros, não apenas de pedra, mas também de solidão. Aylin sentiu uma pontada de empatia. O medo do sultão não era físico, era espiritual. Ele também era prisioneiro de algo maior que sua vontade. Nunca convivi com mulheres, Aylin confessou, com honestidade dolorosa. Fui criado para reinar, não para sentir. O amor sempre foi visto como fraqueza. Desde criança, fui privado do afeto, da ternura. A vida inteira, ensinaram-me que o toque pode destruir ou salvar impérios. Temo ambos. Aylin ergueu os olhos, surpresa pela vulnerabilidade do homem à sua frente. Esperava frieza, mas encontrou um abismo de dor. Algo dentro dela se quebrou. No convento, aprendi que o amor é doação, disse, baixinho. Mas também aprendi que o medo pode ser uma prisão mais cruel que os muros. Por um instante, os olhares se encontraram. Era como se suas dores conversassem no silêncio. A porta do salão se abriu abruptamente. Um homem alto, de turbante escarlate e barba negra, entrou sem pedir licença. Trazia nos olhos uma arrogância cortante. Sultão, precisamos falar sobre o tratado com o vizir. O tom era urgente, quase hostil. Kadir franziu o senho, mas se conteve. Depois, aqui. Estou ocupado. O homem, no entanto, lançou um olhar gelado a Aylin. O povo questiona. Dizem que o sultão trouxe uma virgem de freiras para quebrar a maldição do trono. Será verdade? O veneno na voz era palpável. Aylin estremeceu. Kadir se levantou, impondo respeito com a mera presença. Não repita mentiras neste palácio. O homem saiu, não sem antes disparar outro olhar de desprezo. Quando ficaram a sós, Aylin sentiu a raiva borbulhar. Não era só medo, era uma revolta muda contra o destino, contra o modo como era vista, como se fosse apenas uma moeda de troca, um amuleto, uma mercadoria. Kadir notou o tremor em suas mãos, o olhar úmido. Aproximou-se, mas hesitou antes de tocá-la. Não deixe que as palavras deles destruam você. Não sou forte, sultão. Você já provou o contrário. Ter vindo até aqui, não há coragem maior. Um silêncio pesado caiu entre os dois, mas era um silêncio novo, cheio de promessas e perguntas. Aylin quis dizer tanto, mas o medo do desconhecido, o peso da responsabilidade, tudo parecia maior do que suas próprias forças. Mais tarde, de volta ao quarto, Aylin encontrou sobre a cama uma caixa de madeira esculpida. Dentro, um véu de seda branca, e uma carta. Para que nunca esqueça quem você é, Kadir. Ela tocou o tecido, sentindo um arrepio que não era só de medo. Pela primeira vez, percebeu que o desejo era real, que havia uma parte dela ansiando por algo mais do que segurança, mais do que fé, ansiava por entrega, por ser vista, tocada, amada. O palácio, porém, era um lugar de vigilância constante. Atrás das portas, vozes sussurravam histórias. Havia ali uma intriga que ameaçava, a cada instante, o equilíbrio tênue entre dever e desejo. No jantar, Aylin percebeu os olhares inquisidores das esposas do harém, das servas, dos guardas. Era como se todos esperassem que ela fracassasse. No fundo, sabia que só sobreviveria se conseguisse tocar o coração do sultão, e,
talvez, o próprio destino. Naquela noite, Ailyn ajoelhou-se, como fazia no convento, mas sua oração era diferente. Senhor, se o amor for pecado, perdoa-me. Mas se for salvação, permita que eu encontre a verdade neste homem. Sentiu as lágrimas correrem, não mais de medo, mas de desejo reprimido, de esperança impossível. Do outro lado do palácio, Kadir vagava sozinho pelos corredores, tocando as paredes como se buscasse respostas. Carregava o fardo de quem sempre foi temido, mas nunca amado. Olhava para a janela, via a luz distante do quarto de Ailyn, e sentia o peito apertar de um sentimento novo, inominável, irresistível. Duas almas, presas em mundos diferentes, agora orbitavam perigosamente perto. O choque de dois mundos estava só começando. A manhã seguinte chegou envolta em névoa, trazendo uma quietude tensa, como se o próprio palácio prendesse a respiração. Ailyn despertou antes dos primeiros raios de sol, movida por uma inquietação que não conseguia nomear. Cada parte do corpo parecia saber, antes da mente, que aquele dia seria diferente. Vestiu-se devagar, sentindo o tecido macio do vestido deslizar pela pele, lembrando-se das palavras de Kadir e do olhar perturbador do sultão na noite anterior. Não era apenas medo, era uma necessidade crescente de compreensão, de encontro. O desejo se escondia nas entrelinhas dos pensamentos, um calor perigoso que ela tentava negar, mas que crescia como chama proibida. Enquanto se preparava, escutou vozes vindas do corredor. Criadas discutiam sobre as ordens do sultão, sobre os olhares atentos dos conselheiros, sobre a tensão entre os muros do palácio. Havia rumores de insatisfação, de oposição, de uma possível rebelião entre os aliados mais antigos. O nome de Ailyn era pronunciado com reverência e inveja, esperança e desprezo. Ela sentiu o peso de ser símbolo, de ser esperança para alguns, ameaça para outros. Respirou fundo, apertou o véu sobre os cabelos e se forçou a caminhar até o jardim, onde Kadir aguardava. O jardim, habitualmente silencioso, estava diferente. Soldados patrulhavam discretamente os limites, criadas cochichavam atrás das colunas. No centro, sob uma oliveira antiga, Kadir aguardava, sentado em um banco de pedra, olhar perdido entre as folhas que balançavam ao vento. Ao vê-la, fez sinal para se aproximar. O momento parecia suspenso, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que algo novo nascesse ali. Dormiu bem? Perguntou o sultão, voz baixa, quase um sussurro. Ailyn hesitou antes de responder, mas decidiu ser honesta. Tive sonhos estranhos. Não sei se foram bons ou maus. Kadir sorriu, mas era um sorriso amargo, cheio de resignação. O palácio tem esse efeito sobre todos nós. Eu mesmo não lembro da última vez que sonhei algo bom. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era denso, carregado de possibilidades, de perguntas que nenhum dos dois ousava fazer. Ela sentou ao lado dele, deixando um espaço respeitoso entre seus corpos, sentindo o calor dele se espalhar pelo ar. Por um instante, ambos ficaram apenas olhando o movimento das folhas, ouvindo o canto distante de um pássaro. O mundo parecia distante, irreal. Por que nunca permitiu que alguém se aproximasse de verdade? Perguntou Ailyn, surpresa com a própria ousadia. Kadir não respondeu imediatamente. Suas mãos apertaram o banco, os nós dos dedos brancos. Quando falou, sua voz estava embargada. Porque amar significa se arriscar a perder. E eu já perdi mais do que poderia suportar. Meu pai foi morto por alguém que confiava nele. Minha mãe enlouqueceu de tristeza. Fui criado para desconfiar, para afastar. Meu coração se acostumou à solidão, ao silêncio. Ailyn sentiu vontade de tocar a mão dele, de oferecer consolo, mas a barreira invisível entre eles parecia intransponível.
mesmo assim, não desviou o olhar. Eu entendo o medo de perder. No convento, todas as noites, eu rezava para não perder a fé, para não perder as pessoas que amava. Mas, às vezes, perder faz parte do caminho. Não há fé sem dúvida. Não há amor sem risco. As palavras pairaram entre eles, como promessas não ditas. Kadir suspirou, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, havia uma nova vulnerabilidade em seu olhar. Você é diferente de tudo que já vi neste lugar, Aylin. Sua coragem me inquieta. Sua presença me perturba mais do que quero admitir. O rosto dela corou, o coração disparou. Havia desejo em cada palavra, desejo contido, desejo reprimido que crescia a cada silêncio, a cada troca de olhares. Mas também havia medo, medo do pecado, medo do desconhecido, medo de se entregar e perder o que restava de si mesma. Antes que pudesse responder, o som de passos apressados cortou o momento. Um mensageiro se aproximou, curvando-se diante do sultão. O conselheiro a quem deseja sua presença na sala do trono. Diz que é urgente. Kadir assentiu, mas lançou um olhar para Aylin, como se pedisse desculpas por abandonar um instante raro de paz. Preciso ir, mas voltarei. Não deixe que nada te abale hoje. Não escute as vozes do medo. Aylin observou o sultão partir, sentindo um vazio inesperado se abrir dentro do peito. Ficou no jardim, rodeada de belezas, mas sentindo o peso do isolamento, o eco dos rumores e das suspeitas. Quando finalmente se levantou, cruzou com duas esposas do harém, que a olharam com desdém. Uma delas, Zeynep, aproximou-se, sorriso frio nos lábios. Acha que será diferente das outras? Ele pode olhar para você agora, mas logo se cansará. Todas viemos com promessas de salvação e todas fomos esquecidas. Aylin manteve a postura, mas o ataque penetrou fundo. Voltou para o quarto com passos firmes, mas, ao fechar a porta, desabou em lágrimas silenciosas. O conflito entre fé e desejo era uma tempestade dentro de si. Rezava pedindo força, mas, no fundo, desejava sentir o toque do sultão, o calor do abraço, a promessa de uma vida que nunca imaginou. O dia se arrastou com lentidão dolorosa. A cada canto do palácio, sussurros, olhares, cobranças. As criadas a serviam com respeito, mas também com pena. Sabiam que aquela união era um espetáculo público, uma aposta do destino que podia terminar em redenção ou tragédia. O conselheiro Akin cruzou com Aylin no corredor, lançando um aviso sutil: não confie em ninguém. Aqui, até as paredes ouvem. No entardecer, Aylin foi chamada à sala de música. Ali, encontrou Kadir ao piano, dedilhando notas melancólicas. O sultão parecia menos tenso, mas havia um cansaço profundo em seus gestos. Pensei em você o dia inteiro, confessou ele, sem rodeios. Ela sentou-se ao lado dele, sentindo a tensão vibrar no ar. Quis falar da dor, do medo, mas apenas deixou as lágrimas rolarem. Kadir não tentou enxugá-las. Apenas ficou ali, dividindo o silêncio, dividindo o fardo. Talvez amar seja mais difícil do que reinar, murmurou ele. Talvez amar seja tudo que vale a pena, respondeu Aylin. No fundo do coração, ambos sabiam que não havia mais retorno. A batalha entre fé e desejo estava apenas começando. O palácio respirava uma tensão quase elétrica. O entardecer caiu com peso, tingindo tudo com tons dourados e carmim. Aylin passava as horas como em transe, envolta por criadas que trançavam seus cabelos, untavam sua pele com óleos aromáticos, vestiam-na em tecidos tão finos e delicados que pareciam feitos de sonhos. Os dedos tremiam quando tocavam a renda branca. As mãos frias, o peito apertado. Sabia o que a esperava naquela noite,
mas não sabia como sentir, não sabia se deveria rezar, fugir ou apenas se entregar ao destino que não escolhera. Do outro lado do palácio, Kadir também não encontrava paz. A cada passo pelos corredores, sentia os olhos de todos, conselheiros, criadas, rivais, esperando, avaliando, julgando. Nunca havia sentido tanto medo, nem mesmo nas batalhas pela coroa, nem mesmo diante da morte dos pais. O medo agora era outro, era o de falhar, de não ser suficiente, de expor sua própria vulnerabilidade diante de uma jovem que já tinha sacrificado tudo. Passou a tarde sozinho, mergulhado em pensamentos, tocando o piano sem som, buscando respostas em melodias que só existiam na memória. Aylin olhou seu reflexo no espelho, quase sem reconhecer a jovem que lhe devolvia o olhar. Nunca havia se considerado bela, mas, naquela noite, havia um brilho diferente nos olhos, uma ansiedade carregada de esperança e temor. Quando as portas do quarto se abriram, duas freiras antigas do convento entraram silenciosas, trazendo uma oração sussurrada para abençoar a união. O toque de suas mãos sobre a cabeça de Aylin era ao mesmo tempo despedida e bênção, um último elo com o passado antes do abismo do desconhecido. No grande salão, o palácio inteiro parecia conter a respiração. Uma cerimônia breve, quase solene, testemunhada apenas pelos mais próximos. Kadir estava imponente, mas havia um tremor na voz quando pronunciou as palavras que selariam o destino dos dois. Quando olhou para Aylin, seus olhos não encontraram desafio, mas sim ternura, medo e algo mais profundo, uma confiança silenciosa, quase divina. Após a cerimônia, conduziram Aylin até a ala reservada da noite de núpcias. O corredor estava iluminado por lanternas douradas, pétalas espalhadas pelo chão. O aroma de jasmim flutuava no ar. Cada passo era mais difícil, como se carregasse não apenas seu corpo, mas toda a esperança e o medo de uma vida inteira. No quarto, a cama imensa cercada de cortinas diáfanas parecia um altar preparado para o sacrifício mais íntimo. Aylin esperou sentada à beira da cama, as mãos juntas, os pensamentos embaralhados entre orações e recordações. Lembrou das palavras de Madre Elvira: Deus conhece os mistérios do coração. Não tema o que não entende. Onde há amor, até o medo pode se transformar em luz. Essas palavras ecoaram enquanto a porta se abria suavemente. Kadir entrou, trajando túnica escura, rosto grave, olhos faiscando emoções conflitantes. Ele fechou a porta atrás de si, respirou fundo e permaneceu parado por um longo tempo, como se buscasse coragem nos detalhes do quarto, nos traços da jovem, em qualquer coisa que aliviasse a tensão esmagadora. O silêncio era cortante. Os olhares se encontraram e, naquele instante, não havia mais sultão e donzela, nem dever e sacrifício. Havia apenas um homem e uma mulher, ambos feridos, ambos assustados, ambos sedentos por algo que nunca haviam experimentado. Kadir se aproximou lentamente, cada passo pesado, carregado de hesitação. Parou diante de Aylin, sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Os olhos buscaram os dela, perguntando, suplicando por permissão para atravessar a última barreira. Tem medo de mim? A voz saiu quebrada, muito diferente do tom autoritário de sempre. Aylin respondeu num sussurro, mas com firmeza: tenho medo do desconhecido. Mas não de você. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem bálsamo e tortura ao mesmo tempo. Estendeu a mão, devagar, e encostou de leve os dedos sobre os dela. O toque era elétrico, um fogo silencioso que correu pelos braços de ambos, despertando algo primitivo, visceral. Pela primeira vez, sentiram-se inteiros, pertencentes um ao outro, não por dever, mas por desejo. Não precisa se forçar, sussurrou Kadir, a voz trêmula. Se quiser apenas conversar, se quiser rezar, eu fico ao seu lado. Não quero te ferir, não quero repetir as dores do passado.
As palavras dele rasgaram as defesas de Ailyn. Lágrimas deslizaram silenciosas. Ela tocou o rosto dele, surpresa com o gesto espontâneo, e Kadir se permitiu fechar os olhos, sentir o carinho sem resistência. Não quero fugir, disse Ailyn. Esperei a vida inteira por algo assim, mesmo sem saber. Quero confiar, quero aprender, quero viver. A tensão entre os dois se transformou. Kadir se aproximou devagar, encostando a testa na dela, respirando juntos o mesmo ar, compartilhando o mesmo desejo reprimido. Não houve pressa, nem brutalidade. Só a entrega lenta, respeitosa, cheia de descoberta. Dedos exploraram cabelos, traçaram linhas de rosto, tocaram peles como se mapeassem um território sagrado. O beijo, quando aconteceu, foi tão suave que parecia uma prece. Ailyn sentiu o mundo se dissolver. Os sentidos ficaram aguçados, o perfume de Kadir, o calor das mãos, o pulsar do coração no próprio peito. As palavras desapareceram. Ficou apenas o silêncio, profundo e cheio de promessas. Foram minutos, talvez horas, de entrega e delicadeza. Nenhum dos dois sabia exatamente o que fazer, mas aprenderam juntos, rindo baixinho do nervosismo, chorando de alívio quando o medo dava lugar à confiança. Não houve dor, nem vergonha, só o milagre de dois corpos se descobrindo, duas almas se reconhecendo além das máscaras do passado. No ápice da noite, quando a lua banhava a cama com luz prateada, Ailyn sussurrou entre lágrimas e risos: "Acho que acabei de encontrar meu lar." Kadir apertou-a nos braços, sentindo um amor feroz, uma necessidade de proteger e ser protegido. O palácio, as intrigas, o peso do mundo, tudo parecia distante, pequeno diante daquela união inesperada, daquele amor nascido do sacrifício, mas alimentado pelo desejo mais verdadeiro. Quando finalmente adormeceram, juntos, não eram mais os mesmos. As feridas não tinham desaparecido, mas agora havia esperança de cura. A promessa de que, apesar do medo e do passado, algo novo e poderoso podia florescer ali, entre lençóis e segredos, entre fé e desejo, entre o céu e a terra. No corredor, passos silenciosos observavam pela fresta da porta. O conselheiro Akin, com olhos cheios de inveja e ambição, murmurou para si mesmo que nada ficaria impune naquele palácio. A felicidade dos dois acendia rivalidades, alimentava a sombra das intrigas. Mas, naquela noite, nada disso podia tocar o que era sagrado. Enquanto o primeiro raio de sol atravessava as cortinas, Ailyn despertou nos braços de Kadir, sentindo o peito cheio de um sentimento avassalador. Uma felicidade tímida, cheia de medo, mas profundamente verdadeira. Ela sabia que o mundo não facilitaria. Que o amor dele seria testado por todos. Mas, naquele instante, sentia-se pronta para enfrentar qualquer tempestade. Kadir ainda dormia, mas mesmo em repouso, mantinha um braço protetor ao redor da amada, como se soubesse, mesmo inconsciente, que jamais poderia perdê-la. O silêncio do palácio era diferente naquela manhã. Já não era feito de medo, mas de esperança. O sol nasceu com delicadeza sobre o palácio, como se até o próprio tempo respeitasse o segredo guardado entre as cortinas de linho branco. Ailyn acordou antes de Kadir, os cabelos soltos sobre o peito dele, o corpo ainda trêmulo da noite anterior. Por um instante, tudo parecia irreal, a suavidade dos lençóis, o calor protetor do braço de Kadir, o silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar aquele novo começo. Mas logo, a realidade se impôs como uma sombra inevitável. Ela afastou-se devagar, sentindo o toque frio da manhã nos ombros nus. Vestiu o manto deixado pela criada e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim explodia em cores e aromas, mas dentro de si havia uma tempestade. O que havia acontecido naquela noite era mais do que entrega física, era uma travessia. Em cada gesto, cada olhar,
sentia que tinha deixado de ser apenas uma filha do convento. Agora era esposa, mulher, amante, e nada disso fora ensinado nas orações. O sentimento era contraditório. Havia uma felicidade quase eufórica, como se tivesse nascido de novo, mas também culpa, medo e vergonha. Será que pequei? Perguntava-se, sentindo o peso da tradição. Recordou o rosto bondoso da Madre Elvira, os conselhos sussurrados nas noites frias do convento. O amor verdadeiro não é pecado, Aileen. Deus habita onde há entrega e respeito. Mesmo assim, não conseguia afastar o eco da dúvida, da culpa cravada no fundo da alma. Aileen começou a rezar em silêncio, pedindo perdão, pedindo luz. Atrás dela, Kadir despertou aos poucos, os olhos vagos buscando sentido naquele novo dia. Ao vê-la de pé, sozinha junto à janela, percebeu o conflito estampado no rosto da esposa. Levantou-se, enrolou um manto em torno do corpo e se aproximou sem pressa, pisando suave como se temesse assustá-la. "Está arrependida?" perguntou, a voz baixa, quase um pedido de desculpas. Aileen não respondeu de imediato. Olhou o marido, viu ali o mesmo medo, o mesmo espanto que sentia em si. Era como se ambos tivessem cruzado uma fronteira e agora estivessem perdidos num território novo, desconhecido. "Não sei o que sentir", confessou, olhos marejados. "Uma parte de mim quer celebrar, a outra teme que Deus me julgue. Sempre acreditei que a fé exigia sacrifício. Ontem, pela primeira vez, senti que era permitido ser feliz." Kadir tocou o rosto dela com gentileza, secando as lágrimas com o polegar. O toque não tinha mais o nervosismo da noite anterior, mas uma ternura madura, consciente. "Também tenho medo, Aileen. Medo de perder, medo de ferir, medo de não ser digno. Mas não quero que carregue sozinha essa culpa. O que aconteceu foi belo. Foi verdadeiro. Nunca imaginei que pudesse existir tanta paz entre dois seres tão marcados pela solidão." Aileen encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o bater compassado do coração, sentindo-se protegida e, pela primeira vez, pertencente. Falaram pouco, mas naquele silêncio havia mais confissão do que em 1000 orações. Por fim, Aileen respirou fundo, aceitando o que o destino lhe oferecia. Não era mais só uma promessa, agora era uma escolha. O dia seguiu com um novo peso. Já não eram apenas sultão e esposa, eram o centro das atenções, o motivo de olhares e cochichos por todo o palácio. Criadas sorriam com cumplicidade, algumas com inveja, outras com respeito. O conselheiro Hakim, no entanto, mostrava frieza. Em sua mente, a união de Aileen e Kadir ameaçava séculos de tradições e intrigas palacianas. No salão principal, o casal foi recebido com um banquete silencioso. Os mais velhos observavam cada gesto, buscando sinais de fraqueza ou arrogância. Zeynep, uma das esposas rejeitadas do harém, lançou olhares venenosos, sussurrando críticas disfarçadas. Mesmo assim, Kadir manteve-se altivo, segurando a mão de Aileen de maneira discreta, mas firme. Era seu modo de mostrar ao mundo que havia feito uma escolha, e que não se envergonhava disso. Durante o banquete, uma criada se aproximou de Aileen, oferecendo um pequeno presente, um colar de pérolas com um pingente em forma de cruz para proteger o seu coração. "Senhora", disse, baixando a cabeça. Aileen sentiu uma onda de emoção, apertou o presente junto ao peito e agradeceu em silêncio. Era um lembrete de que, mesmo naquele novo mundo, sua fé ainda era um porto seguro. Quando a noite caiu, Aileen foi chamada à sala de música. Encontrou Kadir sentado ao piano, tocando uma melodia lenta, carregada de nostalgia. Ela sentou-se ao lado dele, sem dizer palavra. Ouviram juntos as notas preencherem o silêncio, até que o sultão parou de tocar e olhou para a esposa. "Sabe o que dizem sobre nós, Aileen?
dizem que nosso casamento é maldição, que você é uma impostora, que nossa união vai destruir este império. Ela ficou em silêncio, mas segurou a mão dele com força, como se a simples presença pudesse afastar todos os fantasmas. Eu não ligo para o que dizem, murmurou. Só quero viver de verdade. Não quero mais ser prisioneira do medo, da dúvida. Kadir sorriu, cansado, mas aliviado. O desejo reprimido ainda queimava, mas agora era misturado com ternura, respeito, vontade de cuidar. Beijou a testa da esposa, sentindo um alívio estranho. Pela primeira vez, pensou que talvez o amor fosse possível até para quem nunca acreditou. Mais tarde, no quarto, Aileen ajoelhou-se para rezar. Não pediu perdão, mas agradeceu. Obrigada, Deus, por não me abandonar. Obrigada por mostrar que amor e fé podem habitar o mesmo coração. Quando se deitou ao lado de Kadir, sentiu que o peso da culpa começava a se transformar em libertação. Porém, nem tudo era paz. O conselheiro Akin tramava silencioso, espalhando rumores entre os guardas e os outros membros do palácio. Para ele, a união dos dois ameaçava as velhas alianças, enfraquecia o poder dos antigos e trazia esperança perigosa demais. O povo está inquieto, dizia a quem quisesse ouvir. Uma mulher do convento nunca será sultana de verdade. No dia seguinte, chegaram cartas do convento, com notícias de alegria, as dívidas haviam sido pagas, as irmãs celebravam a redenção. Mas uma mensagem discreta da Madre Elvira alertava: há olhos que observam, há corações que invejam. Não baixe a guarda, filha. Aileen leu a carta com lágrimas nos olhos, sentindo um misto de gratidão e preocupação. Sabia que a luta apenas começava. Sabia que agora não podia mais falhar, não só por si, mas por todas as que acreditavam em sua coragem. Ao lado de Kadir, sentiu-se mais forte. Prometeu a si mesma que não deixaria o medo vencer. Que lutaria, se preciso, contra todos os que tentassem separar o que o destino havia unido. E que jamais abriria mão do direito de ser feliz, mesmo que para isso precisasse enfrentar o próprio passado, as próprias sombras. A noite chegou devagar, trazendo consigo a promessa de mais desafios. Mas também de esperança. Aileen fechou os olhos, aninhada nos braços do marido, e sussurrou baixinho: não importa o que venha, agora somos um só coração. No escuro do palácio, alguém ouvia atrás das portas. Alguém que não aceitava a felicidade dos dois. Mas, naquela noite, pelo menos, nada poderia quebrar a paz construída entre fé e amor, entre desejo e redenção. Na manhã seguinte, a alvorada não encontrou apenas dois amantes entrelaçados em lençóis de linho. Encontrou um novo pacto selado entre Aileen e Kadir, entre fé e desejo, entre coragem e temor. O palácio parecia menos sombrio, mais leve, como se uma brisa fresca tivesse atravessado as muralhas durante a noite. No rosto de Aileen, a antiga timidez dera lugar a um brilho sereno. Em Kadir, os traços endurecidos estavam suavizados por uma ternura inédita. Mas bastou o som de passos apressados no corredor para lembrar aos dois que o mundo lá fora jamais lhes daria trégua. O café da manhã foi servido em um terraço amplo, com vista para os jardins agora repletos de flores e luz. Ao redor da mesa, guardas, criadas e conselheiros tentavam disfarçar a curiosidade, observando cada gesto, cada olhar trocado pelo casal. Kadir, sempre tão reservado, deixou que sua mão repousasse sobre a de Aileen diante de todos, um gesto de afirmação pública. Era como se dissesse, sem palavras, que nenhuma tradição, nenhuma ameaça velada, nenhuma intriga poderia mais separá-los. Aileen sorriu de volta, confiante, mas o coração pulsava acelerado. Os sussurros, os olhares, as críticas veladas continuavam por todos os corredores do palácio. Os mais antigos diziam que nunca uma mulher vinda de um convento deveria usar uma coroa,
que jamais entenderia as regras cruéis do poder. As esposas rejeitadas tramavam, cheias de inveja e amargura. Zeynep, especialmente, observava cada movimento de Aylin, esperando por qualquer deslize. No entanto, algo havia mudado. Aylin não recuava mais diante do desprezo ou da maldade. Caminhava de cabeça erguida, olhando nos olhos, devolvendo com delicadeza e firmeza cada insinuação. Algumas criadas passaram a respeitá-la de verdade, percebendo que havia nela não apenas pureza, mas uma força que vinha do sacrifício e do amor. Naquele mesmo dia, o conselheiro Akin exigiu uma audiência com o sultão. Entrou nos aposentos com o rosto fechado, voz carregada de veneno. O povo está inquieto, meu senhor. Dizem que a sultana não é digna do trono, que sua fé é traição às tradições. Perguntam quando nascerá o herdeiro que garantirá a linhagem do império. Kadir ouviu em silêncio, mas não recuou. Ao seu lado, Aylin manteve-se serena, segurando firme a mão do marido. O povo verá nossos atos, respondeu o sultão, sem elevar a voz. O império precisa de líderes que conhecem o medo, mas escolhem a esperança. E quanto ao herdeiro, será dado a Deus, não às línguas venenosas deste palácio. Aqui saiu, derrotado, mas a ameaça pairava no ar. Naquela noite, as intrigas ganharam força. Servos fiéis relataram conversas secretas, cartas trocadas com nobres hostis. O clima era tenso, perigoso, mas pela primeira vez Aylin não tremeu diante do perigo. Com Kadir, ela dividia não apenas o leito, mas as decisões, as estratégias, os medos. Discutiram juntos cada passo, cada resposta aos rumores. Aylin, com sua fé inabalável, trouxe uma nova luz para as noites carregadas de dúvidas. O medo se alimenta do silêncio. Sejam verdadeiros, mesmo que custe lágrimas. O povo sempre reconhece quando um líder fala com o coração. Nas semanas seguintes, Aylin começou a sair mais pelos corredores, visitando os jardins, conversando com criadas, ouvindo súplicas, levando consolo e gestos simples de generosidade. Aos poucos, conquistou não apenas respeito, mas afeto. Alguns passaram a chamá-la de sultana de coração puro, uma mulher que carregava a bondade sem perder a dignidade. Os rumores, porém, não cessaram. Zeynep organizou uma recepção para nobres desconfiados, onde a presença de Aylin seria testada. Durante o banquete, perguntas maliciosas surgiram, insinuações cruéis sobre seu passado, sua pureza, sua capacidade de liderar. Mas Aylin permaneceu firme. Olhou nos olhos dos acusadores, respondeu com doçura, citando exemplos de fé e superação, e deixou claro que jamais permitiria que a inveja de poucos manchasse o futuro de muitos. Kadir, testemunhando a força da esposa, sentiu orgulho pela primeira vez em anos. Nunca acreditara que alguém pudesse desafiar o veneno das cortes com tão pouco ódio e tanta esperança. Naquela noite, depois da recepção, encontrou Aylin no jardim, sob o brilho da lua. Você mudou este lugar, Aylin, disse, voz embargada. Transformou minha solidão em redenção. Meu medo em coragem. Ela sorriu, lágrimas discretas nos olhos. Não fiz sozinha. Tudo o que vivi no convento, tudo o que sacrifiquei, só faz sentido porque encontrei alguém que enxergou além das aparências. O amor verdadeiro liberta, Kadir. Ele não é fraqueza, é o que sustenta impérios. O abraço dos dois foi testemunhado apenas pelo vento, mas naquela união não havia mais dúvida, juntos eram invencíveis. O desejo, agora livre do medo, misturava-se ao carinho, ao respeito, ao companheirismo. Era uma chama constante, profunda, que nem o tempo, nem as intrigas, nem a própria história conseguiriam apagar. No entanto, na ala mais afastada do palácio, Akin planejava o golpe final.
reuniu aliados, prometeu favores, espalhou mentiras sobre a sultana, tentando minar a confiança do povo e do Conselho Real. Mas subestimou o poder da fé e da verdade. Em um dia de tempestade, o povo se reuniu diante do palácio, exigindo respostas. Aylin foi ao terraço, de mãos dadas com Kadir. Falou ao povo sem medo, sem esconder as lágrimas. Contou sua história, falou do convento, do sacrifício, da escolha pelo amor. Pediu união, pediu esperança, prometeu governar com justiça e compaixão. O silêncio que seguiu foi profundo, mas aos poucos se transformou em aplausos, orações e, finalmente, aceitação. Os rumores se dissiparam, Akin foi afastado, as esposas do harém renderam-se à bondade de Aylin. O palácio encontrou nova harmonia, não mais governado apenas pelo medo, mas por uma esperança palpável, visível nos gestos e nos olhos de todos. Na última noite antes da grande celebração pela paz restaurada, Aylin e Kadir caminharam pelo jardim, mãos entrelaçadas. Ela parou diante de uma roseira, cheirou uma flor e sussurrou: "Eu tinha medo de perder tudo. Agora entendo que, quando nos entregamos ao amor, nada é realmente perdido. O que somos permanece, cresce, floresce." Kadir beijou-lhe a testa, os olhos marejados. "Você é a minha redenção, Aylin. De agora em diante, não importa o que o destino nos traga, sempre encontraremos forças juntos. O palácio, antes frio e opressor, tornará-se lar." O desejo reprimido transformou-se em paixão madura, a fé encontrou espaço para crescer ao lado do amor. Aylin, a jovem criada no convento, agora era sultana, não apenas de um império, mas do coração de todos ao redor. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.